Romanos capítulo 3, eu gostaria de ler a partir do verso de número 21, em especial o nosso enfoque é no verso de número 25. Acharam aí? Amém. Então vamos lá, Romanos capítulo 3, a partir do verso número 21, diz que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Gravem isso, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus eles estão, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da obra de Cristo, da redenção de Cristo, da cruz de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus. Deus ofereceu como sacrifício, como propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando assim a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça. Esse verso que eu gostaria de destacar. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Claro que não. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Aqui você pode englobar quem é de Deus, quem é judeu, quem não é judeu. Quem é obediente à lei, quem obedece à lei e quem não obedece. Ou quem não conhecia a lei e praticava. É em Cristo que nós somos salvos, é isso que ele está dizendo. Anulamos então a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Amém. A cruz de Cristo, quando a gente a contempla, ela é muito mais do que um símbolo. É a experiência de um encontro pessoal com o Deus eterno, o Deus Criador, o Deus encarnado que se fez homem e habitou entre nós, e esteve cara a cara conosco, declarando o seu amor, mas concluindo o seu plano, a sua obra na cruz do Calvário. Nós lembramos que a nossa experiência de fé em Cristo Jesus não é meramente uma experiência de sermos cristãos, porque concordamos com uma história de que existe um Deus que enviou o seu Filho e que morreu na cruz, e que lá na cruz demonstrou o seu amor, perdoou os nossos pecados, e a gente olha para isso e fala, olha como Deus é maravilhoso, como Deus é amoroso, e a gente toma aquilo para nós como algo para crer e sermos salvos. E a gente olha para aquilo e fala para todas as pessoas, eu acredito em um Deus que criou todas as coisas, em um Filho de Deus que veio para nos salvar. A história só se torna real, verdadeira, quando ela sai da razão, sai da contemplação e entra para a interioridade do nosso coração. Em outras palavras, usando as palavras da Bíblia Sagrada, a realidade da cruz de Cristo só se torna real na nossa vida quando a gente a encarna. Sabe o que significa isso? Imagina só, um Deus eterno que enche todas as coisas e por nada é tomado, nada é recepcionado. A gente não tem como encaixar Deus, nem em lógica nenhuma, em nem quadrado nenhum, e nem em sistema nenhum.
Deus excede toda essa contemplação da nossa parte, este Deus habitando em carne como a gente, osso como a gente, né? Carne e osso, como a gente, habitando em um corpo. E diante de nós está aquele que criou todas as coisas. E essa experiência de termos o próprio Deus diante de nós, dizendo: eu vim para te buscar, eu vim para te salvar. Aí a gente olha para a cruz, a gente vê o que ele faz, olhamos para aquilo que ele disse, olhamos para aquilo que ele ensinou, ouvimos todas as histórias a respeito dele, e a gente vê ele crucificado, vitorioso sobre a morte. Agora nós olhamos para aquela realidade e diz: Deus nos ama, e agora eu posso ser salvo. A experiência de Jesus diante de nós, o Deus encarnado, enchendo todas as coisas, em Cristo Jesus, não é uma história que nós simplesmente devemos saber. A experiência da encarnação de Cristo é justamente a experiência que Ele deseja da nossa parte a respeito da história de Jesus. O que eu quero dizer para ser mais simples? Tecla SAP. A gente é evangélico, religioso, e conhecemos muito, pastores, tudo que você está falando, eu sei de cor, a vida inteira eu ouvi, você deve estar até cansado de ouvir. Quando começa a historinha da cruz, a gente já liga o automático, começa lembrando de outras coisas, você vai com a sua mente em outro lugar, talvez você liga o seu celular, comece a jogar um joguinho, a responder uma mensagem, ver uma foto, lembrar das coisas que você tem que fazer, porque a gente já sabe. Esse é o nosso problema. A mensagem da cruz, ela revelou para nós que ela é o anúncio, mas ela é também a realidade do ser e viver para nós. Saber não faz de nós não faz com que a gente tenha uma experiência com o Cristo que pode salvar. Uma experiência com a história da cruz não é a mesma coisa do que encarnar aquilo que Cristo realizou e a sua obra em nossas vidas. Encarnar algo na nossa vida é a experiência de fazer parte do nosso ser. Por isso que ao olharmos para a cruz, ela não pode ser simplesmente uma experiência de crucifixo, onde eu coloco aqui, onde eu abro uma Bíblia diante de casa para espantar mal olhado, onde eu uso o nome de Jesus como amuleto para que as coisas deem bem, ou as coisas de errado não venham, ou os maus olhados venham sobre mim. Não, isso não é a vida cristã e não é a mensagem da cruz. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, nós precisamos reconhecer Jesus. Na primeira mensagem, tentei deixar isso claro, que há muita gente que se encontra com a história da cruz, mas muita gente se encontra com o Deus que está pregado na cruz. Reconhecer Jesus é aquilo que você precisa e eu precisamos. Sem reconhecer Jesus, nós não somos salvos. Sem reconhecer Jesus, nós conhecemos apenas a sua história, sabemos inclusive contá-la, até participamos de uma ceia, mas é para ficar bonito, porque a nossa semana nós não temos nada melhor para fazer, a gente vem participar, o que eu vou fazer? Vou ficar em casa? Não, vou para o culto hoje. Aí eu celebro a ceia, está tudo bem. Mas ela não é a experiência do Deus encarnado vivendo em mim, onde ao tomar o pão e comer o cálice, eu experimento o Deus que morreu no meu lugar. Na segunda mensagem, mostrei para vocês, a partir da Bíblia Sagrada, na verdade a Bíblia Sagrada nos mostrou que a experiência da cruz de Cristo não foi um plano B de Deus. A experiência da cruz de Cristo foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. E isso para nós é consolador e ao mesmo tempo é uma incógnita, um paradoxo. Que para nós parece, quando a gente conhece a história superficialmente, que Deus fez todas as coisas e que aí deu ruim, pecamos. E aí Deus teve que remediar a situação, trazendo Jesus, e Jesus morre em nosso lugar, para voltarmos e sermos reconciliados com Deus. Quando na verdade o texto vai falar não. Deus, quando criou a gente, e você pode assistir lá na mensagem, nós explicamos o que a Bíblia nos ensina, que quando Deus resolve criar, Ele já sabia do nosso pecado.
justamente porque a condição da nossa criação nos dava essa possibilidade de dizer não para Ele. E a gente viu que dizer não para Deus é o comer do fruto. Comer do fruto não é simplesmente esse ato que fez Deus ficar bravo e nos expulsar do paraíso. O ato de comermos do fruto foi o ato de dizermos para Deus: eu sou mais eu vivo somente só eu, vivo por mim mesmo. O Senhor não manda em mim, sou eu que sou capaz de bancar a minha vida. E Deus já tinha falado: não coma desse fruto, porque se você romper uma relação comigo, você não é capaz de bancar a sua vida, porque a vida sou eu. Ao comer do fruto, o ser humano peca. Só que a gente foi para a Bíblia Sagrada e viu que quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Que havia um plano de Deus para mim e para vocês, de nos salvar em Cristo Jesus. Que Deus, pela sua graça, já tinha providenciado um escape antes mesmo de a gente pecar. Resumindo, o plano da salvação é que Deus queria que a gente vivesse uma experiência de família a partir de Cristo Jesus. Deus sempre quis a nossa salvação a partir da pessoa de Cristo Jesus. Deu para entender? O que acontece? Por que Jesus foi para a cruz? Se Deus tinha planejado a nossa salvação, e Deus é Deus, e Deus criou todas as coisas, porque depois que a gente pecou, e sabendo que pecaríamos, porque simplesmente Deus não deixou para lá? Pecou? Não, tá bom, tá perdoado. Não precisava ter morrido na cruz, não precisava ter infligido no seu filho o flagelo. Por que Deus, como disse Romanos, não poupou o seu próprio filho, Romanos 8,32, antes o entregou para que ele morresse em nosso lugar? É aqui que mora a nossa conversa. Por que Jesus precisou ir para a cruz? E isso é muito importante a gente entender. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente tem a mania, e que é uma mania muito maravilhosa, que é de olharmos e enxergarmos o amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E não tem nada, nem ninguém que possa conseguir explicar isso e exagerar sobre isso. É verdade, Deus nos amou muito. Só que Jesus não foi só na cruz, e na cruz não foi só a demonstração do seu amor. Pessoal, há algo que a gente precisa entender ao olhar para a cruz, e que talvez muita gente não entenda. Talvez por isso se torne indiferente com relação à obra de Deus. Talvez a gente ainda continue vivendo a nossa vida dos nossos próprios modos, sem repercutir o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, porque a gente olhou para a cruz e não entendeu ela. Ou porque a gente só entendeu aquilo que a gente quis. Sabe aquele negócio? A gente só pega a parte que a gente quer. Tipo o que o pessoal está fazendo com casamento. O pessoal quer casar, né? Aí o pessoal vai para o casamento, mas nem voto mais faz, né? Na alegria e na tristeza. Não, é só na alegria. Não é mais na saúde e na doença, é só na saúde. Não é mais na beleza e na feiura, é só na beleza. Não é quando a gente está na necessidade, ou na fartura e na necessidade, é só na fartura. Porque enquanto você está bonitinha, lindinha, cheirosinha, eu te amo, mas depois disso eu não te amo mais. Enquanto você tem recursos para me bancar, então eu amo você. A partir do momento que você não me oferece mais nada, eu tenho que me submeter, então não amo mais. Enquanto a gente olha para a experiência da cruz e experimenta algo do tipo: Deus é amor. E eu olho para a minha vida, Deus morreu em meu lugar. Verdade. Olhe para a Bíblia Sagrada, Deus morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Sim, é verdade. E eu olho isso e tomo apenas como uma realidade de amor, não entendendo aquilo que Ele estava fazendo na cruz do Calvário. A gente acaba transformando a ideia de que Jesus só morreu para demonstrar amor. E isso é um problema. Porque Deus não morreu na cruz simplesmente para mostrar uma compaixão. Percebam o texto que vocês leram. Onde está a palavra amor? Nós lemos um texto que fala a respeito da ida de Jesus à cruz. Lemos um texto em que Jesus está na cruz realizando a sua obra. Qual a obra que nós conhecemos? Deus amou o mundo de tal maneira,
João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Deus estava realizando a sua obra em Cristo Jesus, demonstrando o seu amor. Sim, mas vamos ler novamente. Ouvi? Bota para a gente. Olha só, acompanhe a leitura. Mas agora, nesse momento que Deus chama de plenitude dos tempos, Jesus veio e manifestou a sua justiça. A justiça que Deus manifestou é aquela que provém dele mesmo. Não é essa justiça que você olha aqui no nosso mundo. Não é nem mesmo a justiça que você acha que você tem e que você acha que é o certo e que é errado. É uma justiça que vem de Deus. E ela independe da lei. Não é a lei que a gente tem no Antigo Testamento, a Torá, né, os mandamentos, o Antigo Testamento que você tem na sua Bíblia. Não é ele que é a justiça de Deus, ele revela o caráter de Deus, mas agora se manifestou uma justiça que independe da lei, mas é uma justiça que vem de Deus, no qual todos testemunham, inclusive a lei e os profetas que falaram a vocês. O que o texto está dizendo? Que a justiça que veio de Deus é em alguém, é em uma pessoa, que é o próprio Deus. Mas que Deus é este que está revelando a sua justiça nele mesmo? Essa justiça, Deus revela mediante Cristo Jesus. Cristo é a justiça de Deus em nosso favor para aqueles que têm fé, ou creem, ou colocam a sua esperança na obra que ele realiza na pessoa de Cristo Jesus. Continua a leitura, e ele diz, essa salvação é para todo mundo, não há distinção, porque todos nós pecamos. É um texto extremamente conhecido, Romanos 3,23, que diz, todos pecaram e estão separados da glória de Deus, separados da presença de Deus, separados da experiência eterna com Deus, por causa do pecado. O pecado, houve esse rompimento, e você lembra que o texto vai dizer para nós em Gênesis capítulo 3, que Deus diz, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Em Gênesis 3, o homem foi lá, consciente, o homem sou eu e você, que nós somos identificados com Adão, e lá comemos, conscientes de que no dia que comermos, morreremos. A consequência de comer do fruto é a morte, e o texto está dizendo agora para nós, pois a salvação é para todos, porque todos nós pecamos em Adão, fomos tirados da presença de Deus, arrancados de Deus, arrancados da vida. Então, não sei se vocês lembram, mas a experiência de comer do fruto, aqui não é simplesmente um rompimento simples, é um rompimento que a gente chama na teologia de ontologia, né? Na ontologia, ontológico, que é a experiência de estrutura de ser, você romper, você ser retirado de Deus. É a experiência de você arrancar um braço, arrancar uma mão, perder um dedo, o braço foi tirado do corpo. Essa ruptura é o que está acontecendo em Gênesis 3. Todos nós estamos nessa condição, por isso que Deus vem agora promover uma justiça, e essa justiça é em Cristo Jesus. Qual justiça é essa? Sendo, pois, justificados de maneira gratuita, você não precisou pagar nada, e é em Cristo, por a graça de Deus, que nós recebemos dessa justiça, que recebemos a redenção, a restauração, a salvação. Nós fomos reconciliados com Deus, e essa ruptura que houve, Deus nos traz para perto mediante Cristo Jesus. Até agora está dando para entender a leitura? Não durmam no ponto, não. O que está querendo dizer? Que todo mundo pecou, todo mundo foi separado de Deus, e o pecado fez de nós mortos, mas pior, condenados. E o texto está dizendo que Deus, sabendo disso, derramou a sua própria vida, o seu próprio sangue, para resolver a situação. Nós estamos falando de amor? Estamos. Mas estamos falando de algo que é extremamente significativo para todos nós. O nosso Deus é um Deus justo. Na cruz do Calvário,
Deus estava pagando um preço. É isso que o texto da palavra de Deus diz. 1 Coríntios diz isso para nós, que Deus pagou um alto preço. O preço é a sua própria vida. Pedro vai falar isso para nós, que nós fomos comprados por um alto preço. É verdade que o amor está explícito, mas é verdade também, e também significativo, e principalmente que ao olharmos para a cruz, nós temos que ver a justiça de Deus sendo feita, porque Deus é justo, Ele não poderia deixar o pecado reinar como se nada tivesse acontecido, justamente por causa da sua palavra. Toda alma que pecar, essa morrerá. Quando Deus disse, não coma, porque do dia que você comer, certamente você morrerá. Nós estamos falando de Deus, pessoal. Nós não estamos falando de mim e de você. Que a gente fala uma coisa hoje, sem a pretensão nenhuma de cumprir. Se você vai para a carta, se eu não me engano, de Tiago, vai dizer que Deus não muda como nós, como sombras inconstantes. A sua palavra vai permanecer para sempre, porque ela se cumpre, Ele banca ela. Então, se Ele disse que quando comemos, certamente morreríamos, há uma consequência. Deus não simplesmente poderia deixar para lá, porque a sua palavra está em jogo. Por isso que quando a gente olha para a cruz, o que é que você vê? Amor, é verdade. Deus nos ama muito e não tem como não dimensionar esse amor ou não tentar dimensionar esse amor, e muito menos não tem como a gente tentar surfar nesse amor, porque é isso que fica evidente para nós. Só que a gente não pode de maneira nenhuma, ao olhar para a cruz, não reconhecer que na cruz do Calvário, Jesus pagou um alto preço. Sabe qual o preço foi esse? O preço pela minha culpa e sua culpa. A justiça é uma experiência onde existem pecados, prática do mal e que precisa ser resolvido. Houve uma prática maligna, houve um erro, houve aqui uma ofensa, que é o que a Bíblia vai nos dizer. A ofensa fomos nós em relação a Deus. Nós ofendemos a Deus quando comemos do fruto. Em outras palavras, a gente deu um tapa na cara de Deus quando a gente comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. É aí que talvez a gente não entenda a Bíblia Sagrada, porque a gente não a lê. Se você lesse a Bíblia Sagrada, e eu vou começar a utilizar nas nossas experiências, diárias. Se você for no mercado hoje ali, pegar uma banana e tentar sair sem pagar, o que acontece? O guardinha provavelmente vai falar assim, devolva. Se você tiver comido, provavelmente não sei o que vai acontecer com você, mas você vai ter que dar um jeito de pagar, porque você criou um débito. Quando você bate no meu carro, ou quando eu bato no seu carro, eu posso até pedir desculpa, mas houve um débito. Eu preciso pagar esse débito. Há débitos que nós fazemos. Quando a gente prejudica, quando a gente pratica o mal, há um débito que é levantado nas nossas relações, é assim. A justiça é quando nós vamos lá pelo mal cometido. Houve um mal cometido. E este maligno que cometeu isso fomos nós. Fomos nós que ofendemos a Deus. E nós somos réus. É isso que o texto está trabalhando na ideia. Percebam, nós estamos falando de amor, mas num contexto onde estamos diante da justiça, sendo... Como é que é o nome da parte lá do júri lá? Eu não sei como é a palavra que eu posso colocar assim. Diante do júri de Deus, mas diante do juiz de toda a terra, e nós somos os réus, nós somos os culpados. A pergunta é, vou ser condenado ou não vou ser condenado? O texto vai dizer, não vai. Se você colocar a sua esperança, sua fé na pessoa de Cristo Jesus, se você quiser bancar a sua vida, você vai ter que pagar o preço. Mas há uma oportunidade. Alguém pagou o preço por você. Nós estamos diante de Deus. E é aqui que mora a grande questão. Por que Jesus precisou morrer? Porque há um débito, há uma culpa, há uma ofensa. E o tempo inteiro a Bíblia fala que Jesus pagou
tomou o nosso lugar. Isso é uma experiência de amor? Sim, mas isso é uma experiência de juízo. Alguém pagou a nossa conta. Imagina só, você está devendo e alguém chega lá e paga a sua conta. Bom, né? Então as pessoas falam assim, fala Deus, né? Recebo, pastor. Mas aqui, o texto está dizendo algo muito significativo que talvez algumas pessoas não percebam. Que é olhar para a cruz, a gente reconhece que Deus pagou o nosso preço. Pagou a nossa dívida. Um alto preço Ele pagou em nosso lugar. Qual preço é esse e qual dívida é essa? Pensa aí. Que dívida é essa que a gente cometeu? Que dívida é essa que a gente pegou para a gente? Que ofensa foi essa? Eu acabei de falar para vocês que a ofensa foi contra Deus. Imagina só, você devendo o seu irmão, né? Seu irmão de sangue, né? Você pegou o bife maior. Vocês brigaram ali, está devendo o bife. Uma coisa é você dar um tapa na cara do seu irmão. Outra coisa bem diferente é você dar um tapa na cara da sua mãe. Concordam? A honra é diferente. Você não vai dar um tapa na cara dos seus pais. Mas quando você fizer isso, você ofende a honra. É diferente do tapa na cara do seu irmão. Desculpa as comparações, mas é para ficar mais próprio. Agora pensa aí. Você tem como remediar a ofensa do seu irmão? Tem. Tem como remediar a ofensa com seu pai e com sua mãe? Tem. Tem como remediar a ofensa que você cometeu com alguém desse mundo? Sim. Agora pensa, como é que você paga uma dívida contra um Deus eterno? A dívida que nós adquirimos foi uma dívida eterna. É por isso que o texto bíblico vai dizer que para nós é impossível ser salvo, porque a dívida que a gente tem para pagar é muito que a gente não consegue pagar. Porque é uma dívida de eternidade, contra o Deus eterno, nenhum de nós poderíamos pagar. É aí que entra o plano da salvação. Jesus veio pagar em nosso lugar, porque Ele é Deus, Ele é eterno, e Ele é o único que está sem pecado. E é por isso que ao ir para a cruz, Ele poderia pagar a nossa dívida, porque a morte é para todo aquele que pecar. Lembra disso? Morte não é condenação, morte é consequência do pecado. Jesus foi para a cruz, mas a cruz não pôde segurar, justamente porque Ele não tinha pecado. Tantas vezes que Deus fosse na cruz do Calvário morrer, Ele venceria vivendo, porque a morte não pode reter, porque Ele não tem pecado. Mas nós sim, nós não poderíamos pagar. Jesus pagou o nosso preço. É verdade que nós estamos olhando na cruz o amor, mas é verdade que lá nós estamos olhando a justiça de Deus sendo feita. Se Deus deixasse impune os nossos pecados, é como se Ele dissesse: pecado vale, não tem problema, a minha palavra eu deixo de lado. O perdão de Deus não deixa o lado da sua palavra, ou a sua palavra ao lado. Confiram na Bíblia de vocês e encontrem uma palavra de Deus que Ele deixou de lado para que Ele coloque outra palavra em contrariedade àquilo que Ele havia dito. Deus sempre cumpre a sua palavra, não é à toa que a gente está lendo o apóstolo Paulo dizendo que aquilo que ele disse na lei e aquilo que ele disse por meio dos profetas, ele não está desdizendo, ele está confirmando, e a confirmação é na pessoa de Cristo Jesus, porque somente Cristo Jesus poderia pagar a nossa dívida. Há uma justiça sendo feita, queridos irmãos. Deus estava condenando o pecado à morte, mas ali Ele estava pagando o nosso preço. O preço que era nosso, era meu e era seu. Jesus morreu por minha causa e por sua causa. A dívida era nossa. Há um preço a ser pago e Jesus pagou esse preço. E essa justiça que veio de Deus não foi qualquer coisa. Nós não olhamos para a cruz e achamos que as coisas estão tudo bem porque a gente é pecador e a gente pode continuar vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido. O apóstolo Pedro diz isso para a gente de maneira muito especial. Olha, não olhem para essa situação. Você pode ir lá pegar 1 Pedro, capítulo 1. Ele vai dizer assim: não olhe essa situação e faça e viva a sua vida como se você pudesse fazer tudo só consciente de que Deus morreu no seu lugar. A obra da cruz só se realiza mediante aquele que crê. Olha só o que está escrito no capítulo 5 de Romanos, capítulo 5, verso número 1.
tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Que a paz com Deus, mediante a morte de Cristo e pago no nosso lugar, Jesus pagando nosso lugar, pagando o nosso preço em nosso lugar. Estou enrolado hoje, tá? Pagando o nosso preço, é mediante a fé em Cristo Jesus. Quem não crê em Jesus, esta palavra não se cumpre. Aqui não está inserido aqueles que não creem. Aqui não estão inseridos todas as pessoas, inclusive aquelas que odeiam Deus de paixão. A gente lê pouco a Bíblia Sagrada e a gente faz poucas considerações daquilo que a gente devia. Quer ver? Eu vou ler um texto muito especial com vocês, que vocês sabem de cor, mas vou pedir que a Vi coloque para nós. Vi, João 3,16, vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos lá? Aí você vai continuar depois, tá bom? Vamos lá juntos? Porque Deus... Beleza, vamos ler de novo e vou ajudar vocês. Vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou, sim ou não? Sim. Vamos continuar a leitura? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Olha o que o texto está dizendo, que Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. E confirma-se o texto, temos paz com Deus mediante a obra de Cristo Jesus, que toma o meu lugar e o seu lugar, e paga a nossa dívida. Só que há uma questãozinha muito interessante, o amor de Deus está derramado sobre todo aquele que nele crê, e ele veio não para condenar, mas ele veio para salvar. Qual é o problema? Continua, por favor, deixa aí. Próximo, verso de número 18. Vamos ler juntos? Quem nele crê... Queridos irmãos, olha a seriedade que nós estamos tendo diante da cruz de Cristo. Por que Jesus foi para a cruz? Porque ele foi pagar a minha dívida e a sua dívida. Ele demonstrou o seu amor por nós na cruz do Calvário. Mas não foi só isso que ele foi fazer lá. Ele foi manifestar a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Que o pecado não é para existir. Que pecado não é a vida. Pecado é morte. Pecado gera condenação. Então, quando ele dá a sentença no Éden, a sentença perdura. E quem paga a nossa dívida para que a gente volte para casa e experimente a vida de Deus sem pecado, nós precisamos experimentar antes a justiça de Deus. Precisamos ter Cristo reinando em nossas vidas, dizendo sim para a sua obra, para que esta obra se complete em nossas vidas, porque eu também, assim como no Éden, posso dizer não para Deus. Posso resolver continuar comendo do fruto e não querendo a salvação. Mesmo rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas, como diz Hebreus capítulo 12. Pessoal, Deus estava nos amando em Cristo Jesus, mas Ele estava também demonstrando a sua justiça. Deus estava pagando a nossa dívida. Havia uma dívida e ela precisava ser paga. É aí que vem o nosso texto. Vamos ler o Romanos capítulo 3, verso número 26. Olha o que o texto vai dizer. 25 e 26, tá? Vamos ler juntos? Romanos, que você não vai abrir a sua Bíblia aí, então vamos ler juntos. Vamos ler? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação.
Deixa aí para a gente vir. Mas no presente, ou seja, no momento em que Cristo Jesus resolveu a situação, Deus estava demonstrando a sua justiça, para a gente olhar para lá e não ver apenas o amor, mas ver o nosso pecado, a maldade em que nós nos encontramos, e que o pecado não é a vida que Deus tem para nós, que ali o pecado estava sendo condenado à morte, mas que Jesus estava resolvendo, mostrando para nós que a palavra de Deus cumpriu-se e continuará cumprindo. E ele fez isso para que demonstre o seu amor, que o texto está dizendo, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Sabe por que o ladrão na cruz foi salvo? Porque ele reconheceu Jesus. Há uma coisa que é muito importante a gente entender, e eu encerro dizendo isso. Sabe por que tanta indiferença da parte dos crentes e de gente que está milhando na igreja em relação a Deus e a vida de Deus? Porque nunca entendeu aquilo que Jesus fez. Nunca experimentou a obra de Cristo na cruz. É mais ou menos o seguinte, vou usar o exemplo da própria Bíblia Sagrada. Quem muito foi perdoado, muito ama. O que é que ele diz? Que se você tem uma dívida grande, você entende a dívida que você tem, e entende que a sua dívida é impagável, e vem alguém e paga no seu lugar, você não pode ficar indiferente. Você não trata essa pessoa como se fosse alguém na esquina que você desconhece. Se alguém pagou a sua dívida e a sua dívida tem a ver com a sua própria vida, você não pode simplesmente olhar para Jesus, um bom homem. Deus enviou Jesus. A Deus é amor. Então eu posso continuar vivendo como se eu nada tivesse acontecido na minha vida, como se não tivesse encontrado Deus. Você acha mesmo que você vai encontrar com Deus e vai simplesmente falar assim, olha, o Senhor me amou tanto, obrigado. Não foi por isso que Jesus nos amou. Jesus nos amou para ser amado de volta. A rejeição ao amor de Cristo é rejeição ao próprio Deus. É comermos e continuarmos comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal e rompendo a relação com Deus e não querendo voltar para casa. Deus novamente está salvando, e a pessoa de Cristo Jesus pagando a nossa dívida que nós não poderíamos. Jesus dá uma ilustração dessa forma. Ele diz que alguém chegou perante um rei e tinha uma dívida enorme que era impagável. E o rei ia colocar ele na prisão. Ele ia ser condenado. Mas ele chorou diante do rei e pediu misericórdia. E o rei falou assim, tá bom. Na minha linguagem, tá bom, pode ir embora, tá perdoado. E o cara foi embora. Só que tinha gente que devia para ele. Sabe o que ele foi fazer? Foi cobrar os caras que deviam ele. Mas ele pegou um cara que estava devendo um picolé para ele. E chacoalhou ele e falou assim, paga o seu picolé que você pegou de mim, o dinheiro que você pegou para comprar o picolé. Aí ele falou assim, não cara, eu não tenho dinheiro, tenha misericórdia. Ele não, chamou os guardas, mandou prender o cara. O rei ficou sabendo, disse Jesus na sua parábola, para ilustrar para nós a grande salvação de Cristo Jesus, o reino de Deus. Aí a palavra chega ao rei, e o rei chama ele de volta e fala, caramba, eu não perdoei você, não perdoei a dívida que você não poderia pagar, agora o cara te deve um picolé e você não perdoa. É engraçado, a gente lê textos como a oração de Jesus, e a gente gosta, a gente repete, a gente reúne as pessoas, e até fala a oração do Pai Nosso, mas a gente nunca continua a leitura quando diz, se vocês perdoarem as ofensas que estão cometendo contra você, o Pai Celestial perdoará a vocês. Mas se vocês não perdoarem as ofensas que vocês têm que os seus irmãos cometeram contra você, o Pai Celestial não perdoará. Porque é uma questão de justiça. A salvação de Deus é a justiça de Deus. Deus é justo. Deus não é qualquer um. Deus não é pecador. A justiça de Deus é mediante a sua palavra. Creia nesta palavra. Ao lidar com a palavra de Deus, não trate com indiferença. Não ache que está tudo bem, fazendo tudo que a palavra de Deus disse que não é para fazer, vivendo tudo que Deus falou para não viver,
rejeitando dia após dia Cristo e a sua palavra, e simplesmente olhando e reconhecendo um amor, falando assim: Ele me amou, não há nada que pode separar Ele desse amor de mim. Nós acabamos de ler que sim, foi o pecado que nos separou. Somente Cristo, na sua obra, a sua justiça sendo feita, é que nós podemos ser salvos. É por isso que em Cristo Jesus, ao nos apegar a Cristo Jesus, não apenas a justiça de Deus é realizada em nós, ou seja, no tribunal do júri, Deus nos declara justos, não porque a gente pagou, mas porque alguém pagou no nosso lugar. Você pode receber esse pagamento de graça, gratuitamente. Você pode ter paz com Deus, mas é na pessoa de Cristo Jesus, dizendo sim para Jesus, reconhecendo Jesus. Ao olhar para a cruz, lembre, houve um preço. E foi por isso que Jesus foi para a cruz, para me salvar e salvar a você. Vai rejeitar esse amor? Vai continuar rejeitando a tão grande manifestação de salvação na pessoa de Cristo Jesus, achando que ainda é uma mera história? Você pode experimentar o Deus da história na sua vida. Creia, abra o seu coração, lembre, ao olhar para a cruz, da grande salvação que Cristo realizou. O nosso Deus é um Deus verdadeiro, santo e justo. E Ele continua de braços estendidos para salvar a mim e a você e a todos aqueles que creem em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé?